Um número inteiro positivo é chamado de interessante quando termina com um algarismo que é igual ao produto dos seus demais algarismos. Por exemplo, 326 e 1020 são números interessantes, pois 3 vezes 2 é igual a 6 e 1 vezes 0 vezes 2 é igual a 0. Letra A. Qual deve ser o valor do algarismo A para que o número 14A8 seja interessante? Letra B. Quantos números interessantes de 4 algarismos terminam com o algarismo 6? Letra C. Quantos números interessantes de 5 algarismos terminam com o algarismo 0? Para resolver o item A, basta que você tenha entendido o que é um número interessante. Então, para que esse número aqui, que tem 4 algarismos, o primeiro algarismo sendo 1, o segundo sendo 4 e o último sendo 8, e a gente tem que descobrir quem é o terceiro, porque tem uma letra ali, a letra A, a gente precisa descobrir o valor do A. Para que esse número seja um número interessante, é preciso que 1 vezes 4 vezes A seja igual a 8. Portanto, basta que o A seja igual a 2, e isso faz com que o número seja um número interessante, 1428. Na letra B, a gente precisa contar quantos são os números interessantes que terminam em 6. Então, basta que eu escolha algarismos para as 3 primeiras posições, de modo que o produto desses 3 algarismos seja 6. Então, uma possibilidade é 1, 2 e 3. Perceba que 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. Então, 1236 é um número interessante. Agora, a gente pode trocar a posição desses algarismos. Por exemplo, 132. Ou então, começar pelo 2, 2, 3 e 1. Ou ainda 2, 1 com 3. Ou então começar pelo 3. 3, 1 e 2. E 3, 2 e 1. Ou seja, até agora eu contei 6 números interessantes diferentes. 1236, 1326, 2316 e assim por diante. Será que tem mais? Tem sim. Desde que eu escolha como algarismos aqui 1, 1 e 6. Perceba que o produto é 6, como a gente precisa. E agora você pode trocar esses dígitos de posição. 161 ou ainda 611. Uma coisa interessante a notar é que eu tive menos possibilidades aqui quando eu envolvi 1 e 6 do que aqui, ó. Aqui eu tenho 6 casos diferentes e aqui eu tenho apenas 3. Por que isso acontece? Por causa da repetição. Quando eu tenho elementos repetidos, no caso aqui algarismos repetidos, o número de trocas fica menor. Então aqui eu tive 6 porque são 3 algarismos distintos e aqui eu tive 3 porque eu tenho um algarismo que se repete 2 vezes. Bom, a resposta para essa questão de fato é 9. Nós temos 9 números interessantes que terminam com o algarismo 6. Na letra C, a gente precisa descobrir quantos são os números interessantes de 5 algarismos que terminam com o 0. Ou seja, a gente precisa escolher algarismos para serem colocados nessas 4 caixinhas que precedem o 0, de modo que o produto desses 4 dígitos dê 0. E aqui acontece uma coisa interessante, porque basta que uma das caixinhas seja preenchida com o 0, que o produto das 4 vai dar 0. Com uma ressalva. Não é permitido preencher a primeira caixinha com 0. Por quê? Porque se você coloca 0 dentro da primeira caixinha, você, na realidade, não está criando um número de 5 algarismos, e sim um número de 4 algarismos. Aliás, se você puser zeros na primeira e na segunda caixinha, você estará criando números de 3 algarismos. Então, essa é uma vedação para esse problema. Mas é fato que é possível colocarmos nessas 4 caixinhas o 0 uma única vez,
podemos colocar o zero 2 vezes e até 3 vezes. É justamente por isso que eu vou dividir o nosso problema em casos. O primeiro caso vai ser considerar que o zero aparece uma única vez. Pensar que o zero aparece uma única vez, lembrando que ele não pode ocupar a primeira posição, me leva a considerar que o zero pode estar aqui ou pode estar aqui. Não se esqueça de que eu estou falando uma única vez dentro dos quadradinhos. Bom, se eu coloco o zero numa dessas casas, eu fico com 9 possibilidades para preencher cada uma das outras 3 casas que sobraram. Por quê? Porque cada uma delas pode ser preenchida com os algarismos de 1 a 9. Então eu tenho 9 possibilidades aqui, 9 possibilidades aqui e 9 possibilidades aqui. Pode inclusive ser repetido. 2, 2, 2, 0, 0. Vamos registrar isso assim, ó. Considerando que eu tenho, então, 9 ao cubo possibilidades de criar números interessantes dessa forma aqui. Bom, então você vai concordar que no segundo caso eu também tenho 9 ao cubo. E no terceiro caso também. Porque tudo que eu falei para a primeira linha vale para a segunda e vale para a terceira. Ao colocar o zero aqui, eu fico com 9 possibilidades para preencher a primeira casa, 9 para preencher a terceira casa e 9 para preencher a quarta casa. Então aqui eu também tenho 9 ao cubo. A gente vai agora considerar as possibilidades em que o zero aparece exatamente 2 vezes. Nós vamos considerar que o zero aparece 2 vezes, mas não podemos esquecer de que a primeira casa não pode receber o zero. Então, as possibilidades que eu tenho são essas aqui, ó. Colocar o zero nas duas últimas, ou colocar o zero na terceira e na segunda, ou colocar esse par de zeros na segunda e na quarta. É só o que eu posso fazer com um par de zeros. E aí, olhando para a primeira linha, imaginando que eu já preenchi aqui e aqui com zero, eu tenho para cada uma das duas casas restantes 9 opções, porque eu posso colocar nessa casa todos os dígitos de 1 a 9 e aqui também. Isso quer dizer que para a primeira linha eu tenho 9 ao quadrado possibilidades. O mesmo vai acontecer para a segunda linha, porque eu tenho 2 casas em aberto aqui. Para cada uma delas, 9 possibilidades, então eu tenho 9 ao quadrado. O mesmo na terceira linha. Bom, feito isso, a gente vai para o último caso, que é o caso em que o zero aparece exatamente 3 vezes. Para colocar um trio de zeros aqui, eu só tenho uma maneira de fazer. É exatamente essa, já que a primeira casa não pode receber o zero. Ao fazer isso, a primeira casa fica aberta para 9 possibilidades, que são os algarismos que vão de 1 a 9. Então, nesse último caso aqui, eu tenho apenas 9 números interessantes. Bom, agora, para encontrar a resposta para o nosso problema, basta que você some 9 ao cubo, com 9 ao cubo, com 9 ao cubo, ou então, se você preferir, 3 vezes 9 ao cubo, com 3 vezes 9 ao quadrado, e ainda some com 9, e o resultado vai ser 2.439.